Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Paulo Garolo, que é engenheiro agrônomo e é especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil, na Bayer Crop Science. E o tema da nossa entrevista será fatores ambientais que interferem no processo produtivo. Paulo Garolo, depois de meses e meses tentando trazer você aqui, você não para de viajar, finalmente eu consegui. Seja muito bem-vindo. Pois é, meu amigo. Bastante mesmo por vários lugares aí do Brasil, né? E a gente acabou marcando várias vezes e não conseguimos nos encontrar, né? Garolo, eu tenho a impressão que em 2022 você trabalhou mais do que nos últimos 5 anos, ou não? Olha, foi bastante viagem mesmo. Eu tive muitas vezes no Sul, tive em alguns estados do Norte, tive também aqui no Centro-Oeste, fomos para Minas, Bahia, eu fui para tudo quanto é lugar, viu, Divino? Esse ano eu Mas já sempre falando do mesmo assunto? Tudo a cigarrinho, enfesamento ou não? Olha, houve outras coisas na pauta? A principal pauta é essa, realmente, né? O Brasil hoje está passando também, né, pela pressão das populações de cigarrinhas, né? Pela pressão também dela estar contaminada e automaticamente a doença ou as doenças do complexo de enfesamento também acabam sendo uma constante em praticamente todas as regiões produtoras de milho. Mas também eu tive a oportunidade de ter sido convidado para a gente falar também sobre doenças, tivemos a oportunidade de falar sobre ambiente de produção. Então, assim, tivemos vários outros temas envolvidos, mas realmente o tema recorrente é o complexo de enfesamento e o manejo da cigarrinha. Garolo, a gente está passando por um momento agora em que o produtor está muito preocupado. Tem várias questões que estão preocupando o produtor. Tem a questão política, que deixa ele muito preocupado, sem saber do futuro aí a partir de 2023. Uma outra questão é a hídrica. O ano vinha chovendo muito bem, estava tudo maravilhoso, de repente as chuvas pararam, né? Tem muita soja por aí precisando de chuva agora, né? Esse realmente é um problema. Com todas essas preocupações, já é hora do produtor começar a pensar na cultura do milho que virá na sequência da soja? Ah, não tenha dúvida, viu, Divino Ronaldo? O agricultor, na verdade, produção agrícola é uma máquina constante, né? E o trabalho do agricultor nunca cessa. Ele trabalha o tempo todo, porque ele está fazendo uma cultura aqui, ele está monitorando praga na soja, ele está monitorando erva daninha, ele tá inclusive, digamos assim, tentando se adaptar às condições climáticas que já se tornaram adversas para a cultura, e ao mesmo tempo ele tem que estar se preparando sim para a próxima safra, que a gente chama de safrinha, que é o plantio do pós-soja, né? E ele tem que estar atento, sim, inclusive às previsões, né, que possam já estar, vamos dizer, norteando como vai ser o período do plantio da segunda safra, né? Então, o agricultor tem que estar se preparando. Eu até diria para você que eu acredito que 80%, 90% de todos os insumos já estão comprados por ele, já estão adquiridos, já estão preparados, porque ele se prepara bem antes, inclusive, né? É uma roda, assim, é tempo constante, sabe, Divino Ronaldo? Quando é janeiro, que ele começa a plantar o milho da segunda safra, safrinha, ele já começa o mercado de soja do ano. Ele já começa a comprar, a fazer todas as aquisições e a pensar na soja que ele vai plantar lá em outubro, final de setembro, início de outubro, até novembro, né? Então é uma constante, viu, Divino? Tem que estar atento, sim. Pois é, esses fatores que estão na mão do produtor, com certeza ele está muito preparado, né? O produtor brasileiro, ele já, como diz você, já entrou nessa roda e ele consegue fazê-la girar da melhor forma possível.
Mas uma das preocupações recorrentes nos últimos anos é a falta de chuva no momento da semeadura. Existe uma irregularidade hídrica muito grande, né, que acaba deixando essa janela de plantio do milho bastante apertada e com isso provoca muitas perdas. A gente tem visto isso aí na região e em todo o Brasil. Existe uma maneira do produtor conviver com esse problema da falta de chuva na época do plantio, mas superando esse problema de alguma forma? Olha, é um assunto até bastante interessante e bem amplo também, né? Para variar, os assuntos comigo sempre são amplos, né, Divino? Eu diria para você o seguinte, existem algumas coisas que estão realmente no alcance do agricultor ou, como a gente costuma dizer, na zona de influência dele. Mas existem fatores que independem dele e fatores que são preponderantes e que a planta, seja de milho ou de qualquer outra cultura, interage. Então eu costumo dizer o seguinte, sabe, Divino Ronaldo, esses dias eu tive a oportunidade de dar uma entrevista sobre esse assunto, inclusive, coincidentemente. E uma das coisas que eu comentei, logo que eu comecei, foi o seguinte, que plantas são seres vivos. Então a gente tem que partir da premissa que plantas, por serem seres vivos, logicamente que elas sofrem os impactos que o ambiente promove. Então, plantas sentem frio, plantas sentem calor, plantas sentem fome, plantas sentem sede. Então, elas têm todas essas mesmas coisas dentro delas. Agora, com uma diferença. Nós, ou animais de maneira geral, que se movimenta, a gente sai em busca de. Tá frio, você se agasalha. Tá calor, você liga o ar-condicionado. Plantas não têm isso. Então, plantas precisam desenvolver sistemas de autoproteção em relação a todos esses impactos. Só que os impactos também, às vezes, acontecem de maneira inesperada. Eu durmo com uma temperatura relativamente quente e entra uma chuva na madrugada e uma frente fria. No dia seguinte amanhece frio de uma vez. Lógico que coisas assim vão gerando impactos na planta e ela vai sentindo. E os estresses de plantas, eles são acumulativos. Às vezes a gente tem a sensação que uma planta passou um estresse hídrico quando emergiu, como você comentou. Plantou, parou de chover, aí já emergiu meio desigual. Aí depois voltou a chuva, ele entrou com adubação nitrogenada e ele dá uma sensação que a planta se igualou. Não igualou. Não é mais 100% como era antes, porque os estresses em plantas, eles vão sendo acumulativos. Então, a cada estresse que a planta passa, seja pelo motivo que for, é um índice percentual que vai decair. Se persistir, vai aumentar o índice. Se não persistir, ele vai paralisar ali. Mas a cada estresse eu tenho um índice percentual de queda. E isso é o que a gente chama muitas vezes, Divino Ronaldo, no atendimento a um agricultor, a gente fala das interações. Olha, isso está acontecendo em resposta a uma interação ambiental. E muitas vezes até o agricultor, e eu entendo isso, ele tem dificuldade de acreditar até no que a gente está falando. Por quê? Porque tudo parece uma desculpa. Mas não é uma desculpa, porque plantas, elas reagem a cada impacto que elas sofrem. E ele é acumulativo. Então, muitas vezes a gente está tentando identificar uma coisa, orientar, inclusive, do que pode ter levado a planta a apresentar aquele tipo de situação que ela apresentou e que chamou a atenção do agricultor e ele nos convoca para ir lá para olhar. Muitas vezes é da interação realmente da planta com o ambiente. E a gente tem que pensar nisso. Planta é um ser vivo. Eu até fiz uma analogia, Divino Ronaldo, que eu quero repetir no teu programa. Eu comentei na entrevista o seguinte, para a gente ter uma noção do que significa interação planta-ambiente, e olha que nós estamos falando de um ser vivo, eu vou inverter aqui e vou dizer para você o seguinte: aonde o agricultor planta a lavoura dele? Em cima do quê? Em cima do solo.
E o que é o solo? O solo nada mais é do que a interação ambiental das rochas com todos os fatores bióticos e abióticos que ocorrem no meio ambiente. Então é como você imaginar, há milhões, bilhões de anos atrás, nós tínhamos um planeta onde nós tínhamos praticamente rochas, e que ao longo dos milhões de anos, bilhões de anos, elas foram sofrendo esse processo de interação com o ambiente, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto que a gente chama de fatores abióticos, quanto do ponto de vista bióticos, que é a interação com fungos, bactérias, micro-organismos, e isso foi promovendo o quê? A decomposição das rochas. Processo esse que, tecnicamente, a gente chama de intemperismo. E aí é intemperismo físico, ação de vento, intemperismo químico, chuva, calor, sol, e intemperismo biológico, que aí é a ação de micro-organismos. E foi assim que, em bilhões de anos, as rochas se tornaram solo. Então, tudo sofre interação com o ambiente. E plantas sofrem e mostram isso no decorrer do ciclo. Essa dissolução das rochas que você colocou, ela faz com que estejam liberados ali para a planta os alimentos, né? Os alimentos e os demais fatores que ela necessita para sobreviver. Essa interação que você citou anteriormente entre plantas e meio ambiente, como é que ela ocorre? É natural? E a planta, você falou, por exemplo, da questão da proteção, da autoproteção. Ela consegue essa autoproteção muito melhor do que um ser humano, por exemplo? Então, as plantas, elas precisam fazer isso. Elas precisam ser mais eficientes, porque elas enfrentam parada, né? Planta não se movimenta, então ela enfrenta parada. Então, plantas vão desenvolvendo formas de enfrentar isso através de metabolismo celular. Então, plantas vão desenvolvendo mecanismos que permitem com que ela enfrente melhor essas variações e esses impactos que o ambiente promove no dia a dia. Então, eu vou dar alguns exemplos. Temperatura. Temperatura é um dos fatores abióticos que mais interfere, por exemplo, na produção de plantas. Então, plantas, principalmente milho, né? Uma planta C4. Milho é uma planta que gosta de temperaturas mais quentes durante o dia e à noite ela gosta de temperaturas mais amenas, para criar o quê? Um equilíbrio térmico e ela perder menos energia com o processo de respiração e posteriormente transpiração. Então, regiões mais altas costumam inclusive ter um potencial ambiental até maior para a produção do milho. Por quê? Porque em altitudes mais elevadas isso é uma coisa meio frequente. É dias mais quentes e noites mais amenas. E isso ajuda muito o equilíbrio termostático de planta. Então, milho, vamos dizer, ele se desenvolve bem e acaba aumentando até a sua caixa produtiva, porque ele perde menos, né, numa condição assim. Mas a gente também tem que trabalhar a genética na escolha de híbridos que também tenham um bom desempenho mesmo em condições menos favoráveis como essa. E aí vem a parte genética. Seja você também um parceiro Agro e Prosa e anuncie em nosso podcast. É a sua marca junto com a credibilidade de um dos mais importantes canais do agro do Brasil. Faça parte desta rede de oportunidades e venha crescer com a gente. Pois se o assunto é agro, por aqui uma boa prosa é sempre o seu melhor negócio. Aí já entra numa questão que eu queria entender. De que maneira o ser humano pode interferir para ajudar essas plantas a superar essas adversidades? E esse é um dos nossos trabalhos, né? É na busca de material genético, na seleção de materiais genéticos que consigam ser mais eficientes dentro desses ambientes mais restritivos. Você comentou de água. Água
é o principal regulador, inclusive termostático, de plantas. A água é vida, a água é sinônimo de vida. Então, plantas, elas só vão sobreviver e viver bem com uma boa disponibilidade hídrica. Como que nós podemos fazer para uma planta melhorar a sua capacidade de enfrentar situações de déficit hídrico, que acontece, não adianta, vai acontecer. Então, como que a gente pode enfrentar? Uma das coisas, trabalhando na busca de híbridos que consigam desenvolver sistema radicular mais profundo no solo. Uma coisa, Divino Ronaldo, é você imaginar uma raiz de milho a 30 centímetros de profundidade. E aí a movimentação da água, a perca de água para o ambiente, a partir do momento que eu paro de ter precipitação pluviométrica e aumenta a temperatura, a perca de água é muito rápida. Você perde por evaporação. E aí o que acaba acontecendo? E isso, em 30 centímetros de sistema radicular, com um pequeno espaço de tempo, você já está com a planta sentindo a falta d'água. Então, o depósito hídrico mesmo, vamos dizer assim, para resumir, o depósito hídrico... A caixa d'água. Isso, a caixa d'água dela mesmo vai ser abaixo de 60 centímetros. E o ideal é que a nossa planta de milho consiga formar sistema radicular em volume e em profundidade abaixo de 81 metros. Lembrando que a raiz de milho, ela é possível de se formar no mesmo tamanho da parte superior da planta. Isso é a capacidade de uma formação do sistema radicular. O milho pode desenvolver uma raiz do mesmo tamanho que ele faz a planta para cima da terra. Mas que fatores vão influenciar para que ele crie esse sistema radicular tão profundo? Existem alguns fatores, mas dentre eles eu quero aproveitar o seu programa para destacar um, que chama-se compactação de solo. Compactação de solo, Divino Ronaldo, é um dos principais limitadores de profundidade de sistema radicular, não só de milho, de qualquer planta. E uma das coisas que a gente vem observando é que ao longo do tempo nós estamos percebendo uma compactação no sistema radicular mais frequente. E nós tínhamos... Mesmo com o plantio direto? Mesmo com o plantio direto. Querendo ou não, muitas vezes o uso intensivo do solo, com maquinário, o próprio pisoteio, coisas assim, vão intensificando o uso e isso vai acabando por promover compactação de solo. Existem algumas coisas que nós podemos fazer? Existem. Por exemplo, você citou, eu assisti teu programa assisti segunda-feira o teu programa e você estava entrevistando o nosso amigo lá da Exalc. E ele comentou que o Túlio Gonçalo vai fazer uma palestra sobre coberturas, né? Isso é uma das atividades que ajuda a gente minimizar os impactos de compactação do solo. Então nós temos que usar a agronomia hoje de vários âmbitos a nosso favor. Um deles é esse. E isso vai diminuindo a compactação do solo. Nós partimos de um princípio antigo de compactação de solo, que a partir de 2 megapascal, que é a unidade que mede a compactação do solo, a partir de 2 megapascal, então, eu já tinha solo com compactação suficiente para diminuir a infiltração de raízes, né? Isso é um conceito antigo, quando você pensa em milho de produção de 6 toneladas por hectare. Só que nós estamos numa região que nós estamos falando de produtividade de 8, 9, 10, até 12 toneladas por hectare. E hoje, quando você olha um nível de produtividade desse, Divino Ronaldo, 1,2 megapascal já é barreira suficiente para diminuir o sistema radicular em profundidade. E um milho, para atingir 10 toneladas por hectare, se ele não tiver um bom volume de raiz abaixo de 1 metro, 1,20 m, não vai conseguir. Então, a gente tem que modernizar os conceitos
E a gente vai se adaptando a uma nova realidade. Nós não estamos mais falando de milho de 5, 6 toneladas. Nós estamos falando de milho de 8, 9, 10 toneladas por hectare da segunda safra. Então muda o conceito. Então compactação de solo é um ponto. Disponibilidade hídrica é outro ponto. Muito importante. Como eu disse, água é vida. Planta sente calor. Como é que ela pode regular a temperatura? Porque uma coisa também que às vezes as pessoas não sabem. Em gente, quando você sente que você não está muito legal, uma das primeiras coisas que a gente faz é pôr o termômetro debaixo do braço, né? Para medir temperatura. É facinho. E de planta? Exatamente. E de planta? Você acha que planta também não aumenta a temperatura da folha? Aumenta. À medida que eu aumento a temperatura do ambiente, plantas também acabam sofrendo aumento de temperatura. E uma das principais ferramentas que ela usa a favor para regular é a água. Mas para ela buscar água numa condição já de estresse hídrico, ela tem que ter o quê? Raízes profundas. Então vai amarrando. A gente tem que enxergar a agricultura amarrando todas as pontas, Divino Ronaldo. Isso impacta muito na planta. Garolo, hoje eu não quero nem falar de enfesamento, vamos deixar para falar isso numa outra conversa. A gente já deixou outra prosa agendada para falar desse assunto. Vamos continuar nessa questão do solo, que está tão boa. Vamos lá. O produtor, ele tem conseguido fazer com que esse solo esteja preparado para receber essa planta e atuar dessa maneira que a planta precisa, porque no dia a dia parece que está tudo sendo feito da forma correta. A forma como se usa os equipamentos, a forma como se aduba esse solo. Hoje fala-se muito em criar perfil de solo. Tem se falado muito a respeito da compactação do solo. Por exemplo, cada vez que o Cléo João vem aqui, é um dos assuntos prediletos dele falar a respeito da compactação. Mas como é que está esse conceito na prática? Então, esse é o detalhe, né? Muito se fala e às vezes nem tanto se faz. Então, acho que uma coisa é verdade. Nós evoluímos do ponto de vista da preocupação tanto dos nossos colegas que atuam na área agronômica de extensão, seja ela privada ou oficial, mas nós temos já uma visão maior do extensionista hoje em relação a isso. E o próprio agricultor. Agora, o que acontece muito, Divino Ronaldo, é o seguinte, até uma coisa que eu acho legal, uma vez, de uma conversa de um professor que é muito, pessoa que eu gosto muito, Fernando, mas não sei falar o sobrenome dele, porque eu acho que é polonês, meu amigo, pensa um trem difícil. É complicado. E você já viu ele falar lá no Sul do Campo. Ele sempre, de vez em quando ele pronuncia lá. Ele falou uma vez uma coisa que eu considero muito bacana da parte dele ter falado isso, que muitas vezes a agricultura ou o agricultor é induzido a enxugar gelo na agricultura. O que significa isso? É dizer o seguinte, às vezes a assistência técnica, ela olha uma lavoura e ela vai lá avaliar uma lavoura e ela vê uma doença. E ela fala assim, nós temos que fazer o fungicida. Ou até mesmo no momento da compra, antes mesmo dele plantar. A gente já, como eu te falei, ele já se prepara para tudo. Não, você vai usar esse material genético, então para essa doença aqui, que é normal na nossa região, você vai ter que proteger o milho, então você vai ter que fazer, por exemplo, 2 aplicações. Mas já compra mais um pouco, porque se você precisar entrar com uma terceira, se o ano for muito favorável, você já tem pelo menos a entrada, e depois você compra a diferença. Mas talvez, na verdade, nós deveríamos estar olhando mais a parte nutricional. Porque o que faz a planta a se tornar, inclusive, mais eficiente em tudo isso que a gente falou agora? Proteção dela, interação ambiental. Interação ambiental também existe os fatores bióticos, doenças, pragas e ervas daninhas. O que faz uma planta ser mais eficiente em tolerar uma doença? Uma das coisas é essa, a base nutricional. Sabe o que eu fico observando você falando, e eu estou aqui encantado com o que você está falando, é que
eu fico olhando o ser humano e a planta, cara, é idêntico. Muitas vezes nós estamos preocupados em remediar a doença e não resolver o problema para criar saúde. E com as plantas você está me colocando a mesma coisa. É perfeito. Por quê? Porque a base de tudo é nutrição. O Divino Ronaldo, como que uma planta vai reagir ou vai se defender à presença de uma doença? Ela tem mecanismos, porque plantas não têm sistema imunológico. Nós temos, plantas não. Mas elas têm mecanismos de defesa. E todos os mecanismos de defesa de plantas estão ligados a ações proteicas. Mas para ela ter eficiência na produção de proteínas e manter a qualidade das proteínas, ela precisa ser o quê? Bem nutrida. E aí o professor Césio, que é um amigo meu também, né? Ele sempre fala assim, nas apresentações dele, eu gosto desse termo que ele fala, plantas bem nutridas são plantas mais felizes, óbvio. É igual gente. Então é lógico, exatamente. Tem mais saúde. Não é verdade? Você tem muito mais disposição. Então plantas melhor nutridas são plantas que vão ter muito mais possibilidades de enfrentarem fatores abióticos e bióticos também, com maior eficiência. Então, por isso, tudo começa na nutrição. Então, precisamos olhar isso. Você falou de perfil de solo. Realmente, as pessoas estão falando mais sobre isso, estão focando mais isso. Beleza. Mas temos muito a andar. Coberturas vegetais. Puxa, isso é um negócio que precisa andar mais. Por quê? Porque sistemas radiculares de plantas diferentes, eles se comportam de maneira diferente e isso pode beneficiar muito a estrutura física também do solo. Você falou que tem que andar mais. Por que não anda? Por que isso não anda mais? Já que muitas vezes fala-se de uma braquiária, por exemplo, que é algo que todo mundo conhece, está aí há séculos, e por que não se usa mais? E você vê que engraçado, né? Você tocou num ponto. Uma vez eu ouvi um professor dizendo, o pânico, que é o capim colonial, um pânico máximo, capim colonial, ele informa, você olhando a base nutricional de uma braquiária decumbens e de um pânico máximo é muito mais nutrição, vamos dizer, para um animal do que o capim, ou do que a braquiária. No entanto, por que a braquiária tomou conta? Porque uma das coisas que a gente tem que lembrar, a braquiária é originária da África. Ela é originária de regiões semiáridas, de regiões onde as plantas precisam enfrentar estresse hídrico e de tempos prolongados. Então, quando trouxemos essa planta para o Brasil, ela teve uma adaptação enorme no país inteiro. Por quê? Porque onde tem água vai bem, onde não tem água ela consegue enraizar em profundidade, que é um mecanismo de defesa dela. Ela diminui a área foliar, vai virando aquela cabecinha desse tamanhozinho, mas você vai puxar aquilo, você não consegue arrancar. Por quê? Porque o sistema radicular dela, isso é um mecanismo de adaptação de plantas a condições ambientais. Então, esse é um ponto, quer dizer, e por que isso não avança? Ainda existem algumas restrições. Eu diria para você, por quê? Talvez porque a gente ainda está construindo mais bases científicas para comprovar para o agricultor que tudo isso vai gerar valor para ele. Talvez pela necessidade do imediato. Infelizmente, os custos de produção não são baixos. A gente sabe que não são baixos e existe a necessidade, às vezes, mais imediata da circulação financeira em si, e isso, às vezes, atrapalha um pouco as pessoas a aumentarem mais as áreas com essas alternativas, né? Enfim, então acho que falta um pouco disso. E existem as recomendações também, que são sempre mais voltadas ao apagar incêndio. Esse é o outro particular, né? É mais fácil, que nem você falou, nós não vamos falar de cigarrinha. Mas, por exemplo, é muito comum
a gente ouvir pessoas dizerem assim, não, esse híbrido aqui, ele é mais suscetível. Nós não vamos deixar ninguém mais plantar dele. Beleza. É uma alternativa? É. Eu não estou aqui para criticar. Mas será que essa é a melhor alternativa? Nós tínhamos no sul do Brasil, temos no sul do Brasil, um híbrido que normalmente produz de 15% até 25% mais do que qualquer outro competidor. Mas ele é um híbrido mais suscetível ao problema do complexo de enfesamento. No primeiro impacto, o mercado falou, tá fora. Esse foi um dos motivos que eu fui muitas vezes lá. Para fazer o quê? Orientar posicionamento do material genético e o manejo. Agora volta lá hoje e vê como é que tá. Vê se esse híbrido saiu. Não, pelo contrário, ele vem crescendo tudo de novo. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a lidar com a situação. Então, a agricultura é uma chamada para isso. E às vezes a gente vê que as pessoas vão para o imediato. E quando a gente vai para o imediato, a gente acaba restringindo a nossa capacidade de evoluir em conhecimento e em outras alternativas que poderiam ser muito importantes, até para ajudar essas interações se tornarem menos impactantes. Eu quero aproveitar no ponto que nós chegamos aqui para encerrar o nosso bate-papo, porque o nosso tempo acabou e você fala com tanta paixão que é até ruim te interromper, mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar semana que vem e aí a gente fala de complexo de enfesamento, fala de praga, de doença, enfim, continua esse bate-papo, continua essa prosa. Cara, eu tô muito, mas muito feliz mesmo de ter conversado com você. Te desejo muito sucesso e muita saúde para continuar fazendo tanta coisa boa em prol do produtor e do agronegócio. Grande abraço para você, obrigado, viu? Grande abraço, eu que agradeço, viu? Gente, que privilégio conversar com Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil, da Bayer Crop Science. Esse homem fala com paixão no peito e na voz. E é muito bom ouvir isso. Hoje nós falamos sobre fatores ambientais que interferem no processo produtivo. E na semana que vem a gente volta, eu volto com ele, semana que vem, para falar de outros assuntos também. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!